Glória a Deus. Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor e aos amados ouvintes que estão ao alcance de nossa voz por meio da internet, com a paz do Senhor também. Vamos iniciar esse trabalho com um momento de oração. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em cuja presença nos encontramos nesta hora. Ó Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque embora não sejamos merecedores, a tua graça tem nos alcançado, como diz em Romanos 5, verso 8, que tu prove teu amor para conosco e que Cristo Jesus, teu Filho, morrera por nós, meu Pai, sendo nós ainda pecadores. Por isso, ó Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, receba a nossa gratidão, Pai, tão grande salvação. E também, Pai, te louvamos mais uma vez por um dia de vida, por um dia de trabalho, por estarmos aqui, Senhor, já no final da noite, já diria quase que no meio da noite, Senhor, para aqui, Pai, aprendemos mais da tua palavra. Toma o primeiro lugar nesta reunião, traga aqueles que estão a caminho, desperta aqueles que estão pensando em vir. Ó Deus, toma o primeiro lugar, Pai bendito, nos estudos, unge nossas mentes, para que possamos dissertar, Senhor, e aprender a Tua palavra. Nós pedimos, nós suplicamos, já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Cantar o hino 141. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, por me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus braços, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz, lá
ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em todo, meu Jesus. Para terminar, guia-me sempre, meu Senhor, aleluia. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em todo, meu Jesus. Glória a Deus. Que maravilha. É uma oração esse hino, né, irmãos? Vamos então ouvir a introdução da lição dessa noite. Nosso presbítero, nosso irmão Ederson. Esta noite eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém, irmãos? Saúdo também aqueles que estão em casa, no YouTube, ouvindo este culto nesta noite. Que Deus possa abençoar a vida de vocês no nome de Jesus. Eu quero convidar os irmãos para se colocar de pé no nome de Jesus, para lermos a introdução desse primeiro livro da revista da Escola Bíblica Dominical, que se inicia nessa terça-feira desse dia, para a glória de Deus, que diz assim: por amor ao rei Davi, Deus permitiu que Salomão estabelecesse um reino sólido, próspero, justo, cheio de glória e poder. Foi durante o reinado de Salomão que Israel atingiu seu apogeu na história. Entretanto, mesmo diante de toda a sua grandeza, promovida por sua sabedoria, esse destacado monarca se deixou levar por interesses políticos desejosos, pecaminosos. Os irmãos podem se assentarem no nome de Jesus. Eu escrevi aqui nesse pedaço de papel e quero falar rapidamente, porque as horas não esperam. O que significa apogeu? Tem alguns textos na Bíblia e tem alguns textos nas revistas a qual lemos que trazem alguns títulos, e é bom nós saber. Apogeu significa o mais alto grau. Salomão, filho de Davi, junto com Batseba, ele foi escolhido para reinar sobre Israel após a morte do seu pai. Este Davi, rei Davi, homem de batalha, homem de guerra, homem de luta, homem que tinha experiência no campo de batalha e no campo espiritual, mas também que deixou a desejar, porque nós somos homens, e a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado, esse é mentiroso. Davi pecava, errava, mas ele tinha consciência de pedir perdão a Deus, e Deus lhe perdoava, tanto que ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus. E ele queria que quem fosse o substituto dele, dentro de Israel, o próximo rei, teria que ter sabedoria, entendimento, e teria que ter habilidade para reger uma nação tão grande que crescia dia após dia. E Salomão, ele foi escolhido por Deus, primeiramente, e depois pelo pai, o rei Davi.
E eu quero dizer aqui que Salomão, que reinou entre 970 e 930 anos antes de Cristo, de acordo com o livro dos reis, chegou a ter 700 esposas e 300 concubinas. Irmãos, o reinado do rei Salomão foi um reinado tão próspero, tão grande, tão maravilhoso, que quando ele foi pedir a Deus algo, para que Deus pudesse abençoar ele pediu simplesmente sabedoria. Ele poderia ter pedido qualquer coisa, e Deus iria dar para ele, mas ele pediu sabedoria para reger o povo de Deus, reger a nação escolhida para entrar na eternidade. E Deus, pela misericórdia, concedeu a Salomão sabedoria grande, maravilhosa, poderosa, e concedeu a ele ainda riquezas, porque ele não pediu riquezas, ele pediu sabedoria. Deus deu sabedoria e Deus também deu riquezas para Salomão. E Salomão, ele foi o homem mais sábio do mundo naquela época, e foi também um dos homens mais ricos da atualidade naquelas regiões. No livro de Tiago, no seu capítulo 1, versículo 5, diz assim: se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, ser-lhe-á dada. Esse texto aqui de Tiago está falando, irmãos, que quem não tem sabedoria, peça a Deus, que Deus ele dá a sabedoria, e ele não lança em rosto a sabedoria, ele não lança no nosso rosto, ele dá para nós a sabedoria, porque nós precisamos de sabedoria, irmãos. A sabedoria para reger o ministério na igreja, a sabedoria para reger os trabalhos da igreja, da obra de Deus, a sabedoria para reger o nosso lar, a sabedoria para reger a nossa família, a sabedoria para reger os nossos amigos, os nossos companheiros de trabalho. Nós temos que ter sabedoria, e Salomão tinha sabedoria naquela época. O tempo não dá, porque o irmão vai lecionar, mas eu queria colocar outra vez, com a permissão, Deus vai abençoar no nome de Jesus. Monarca. Quem era o monarca? Monarca era o sujeito chamado Salomão, indivíduo que exerce o poder supremo num governo monárquico, um rei, imperador, sultão ou soberano. A palavra monarca é tudo isso que foi falado aqui. Ele é um sultão, um soberano, um imperador, um rei, um governador. Salomão, ele era tudo isso pela misericórdia e graça de Deus, pelo poder da unção do Deus Todo-Poderoso. Salomão, cujo nome vem do hebraico Shalom, paz. Os fatos da sua vida estão narrados em livros bíblicos, como em Primeiras Reis, Primeiras Crônicas e Segundas Crônicas. Está narrando ali sobre a vida de Salomão, em Primeiras Reis, Primeiras Crônicas e Segundas Crônicas. Fala sobre a vida interina de Salomão, como ele viveu e como ele foi sábio. Mas tem outros livros também que falam também sobre Salomão. Salomão, ele casou com 700 mulheres e tinha ainda 300 servas a favor dele. E essas 700 mulheres, segundo a história bíblica, eram mulheres filhas de reis. Umas das que não era para ter entrado dentro do reinado de Israel era a filha de Faraó. E foi pregado aqui que quando Abrão entrou dentro da cidade do Egito,
veio uma carga também, e veio a egípcia, e começou, infelizmente, o descaso na vida de Abraão. Aqui também não é diferente, porque quando vem a bênção, porque o casamento, a esposa, a família é uma bênção. A filha de Faraó casou-se com Salomão, como outras também mulheres também que adoravam outros deuses pagãos. E quando chegou dentro do reinado de Salomão, dentro de Israel, aquele povo começou a trazer estátuas, e começou a corromper o povo de Israel. E o povo de Israel estava sendo corrompido, irmãos, por causa de que o homem tinha sabedoria, mas ele não queria guerra, ele queria paz, ele não queria enfrentar alguém com espada. O único momento que eu acredito que a Bíblia diz que ele pegou a espada, que ele queria cortar a criança, mas foi um ato simbólico para saber quem era a mãe verdadeira, uma das duas prostitutas, mas ele não pegou mais a espada. Que Deus possa abençoar a todos. Fica aqui com essa introdução. Eu agradeço a oportunidade que foi me concedida. Que Deus possa abençoar a todos que estão online neste momento, que estão aqui nessa igreja, nessa casa de oração. E assim já passo já a oportunidade agradecida no nome de Jesus para o nosso obreiro Jairo. Mais uma vez, saúdo os irmãos com a paz do Senhor. O irmão já trouxe uma introdução que, com todo respeito, né, sem demagogia, já acho que não precisaria falar tanto, né? Falou bastante, uma introdução bem gorda, bem próxima, né? E muitos textos aqui, é muito rica a primeira aula do trimestre, mas, irmãos, para os irmãos terem uma ideia, depois vocês vão ver a sabedoria tão grande que Deus deu a esse homem. Nos primeiros capítulos aí de 1 Reis, os irmãos vão ver que, capítulo 10, por exemplo, a rainha de Sabá, né, foi lá ouvir a sabedoria de Salomão. Gente, é uma coisa tremenda. E a sabedoria dele, o conhecimento do que aquele homem fazia, chegou aos mais longínquos lugares da terra. E eu me lembro que desse texto bíblico, no capítulo 10, 1 Reis, depois o irmão lê em casa, que teve uma hora que a rainha falou assim, eu me lembro de um dos textos bíblicos que fala assim, eu vim aqui para as mulheres que morreu o filho,
filho, não é isso? E a mãe verdadeira viu que o filho morrera porque a outra trocou, e na hora ele mandou descer a faca, né? E tá bom, então agora a gente vai ver. Então faz o seguinte, já que o das duas é mãe dessa criança, pega lá o facão, vamos cortar. Estou aqui falando rápido do texto, né? Aí a sabedoria de Deus, né? Já pensou? Aí a verdadeira mãe falou, não, meu Senhor, não faça isso, pode dar o filho para ela. Ele pegou, dá o filho, porque essa é a verdadeira mulher. Porque qual é a mãe que quer ver o filho morto? É interessante, né, pastor? Então a gente vê essas situações, e agora mais ou menos eu vejo isso em Salomão hoje, assim, Salomão sentado, eu me imagino isso comigo, dele ali tocando a vida, só que ele, ó, se deixou levar, né? Diz aqui os textos, mais desse capítulo 4, capítulo 5, aí mais ou menos, que quando ele começou a construir o templo, ele já estava num momento bom, Israel estava sem guerra. Imagine, irmãos, gente do céu, não quero citar nome, não quero entrar, tá, irmãos? Não quero entrar. Eu até coloquei lá no grupo lá acho que eu coloquei no grupo lá, dos obreiros, que aqui no Espírito Santo, talvez eu mando para o irmão depois, uma jazida aqui de salgema, há 40 anos que estão tentando, né? Aí eu estou dizendo agora, no sentido do reinado, no momento atual político, e diz que eles travando em Brasília, travando em um montão de emprego travado ali. Aí agora um deputado cego, né, Rigoni, cego, rapaz, eu achei bonita a luta dele. Ele disse que ele falou assim, olha, eu venci eles pelo cansaço, que ele foi lá na Agência de Mineração, Nacional de Mineração, né, ANM, Agência Nacional de Mineração, e ele disse que acho que ele falou assim, esse cara para não importunar mais a gente, vamos liberar. Enfim, liberou aqui para fazer começar os trabalhos aqui em Conceição da Barra, para extrair esse coisa que é a maior reserva de petróleo, maior reserva de salgema da América Latina. Por que não dizer do mundo? Os irmãos têm ideia, em São Paulo, na entrevista, diz que tem um lugar lá mas diz que aqui é duplicado, é 3 vezes mais. Enfim, irmãos, o que eu quero dizer? Salomão tinha esse domínio, e o governo dele prosperava. Então, o que eu estou dizendo? O que eu quero dizer para os irmãos? Veja agora no momento atual, no governo atual, quantas empresas que estavam caindo, que já estava perdido, inclusive na pandemia. O Brasil, apesar das críticas, mas o Brasil é um dos países que hoje vive bem, no momento de sabedoria de um homem que Deus colocou, que a gente não ora para isso, que fosse outro. E as empresas que o Brasil não perdeu o emprego, estatísticas mostram. Então, imagino mais ou menos, pastor João, o reino, eu estou fazendo um comparativo, mais ou menos um reino como esse, de sabedoria, mas só que o homem cresce, e ele se deixou levar. O que está dizendo aqui, no subsídio didático, aqui pedagógico, para nós professores, diz aqui que a tragédia de Salomão, na vida dele, foi uma catástrofe pessoal e repentina, né? A diminuição gradual da sua completa devoção a Deus, ele deixou de adorar. Olha o que acontece. Isso está relacionado com o interesse das suas muitas esposas. Como o irmão falou, colocou bem aqui, teve mais de 700 mulheres. Já pensou? Aí alguém hoje, os próprios ímpios, quando falamos de Cristo, ele fala assim, rapaz, mas tem um homem na Bíblia que teve tantas mulheres, enfim, mas isso era um costume e era uma cultura pecaminosa da época, e Salomão se entrou nessa. Aí isso que aconteceu. O que está dizendo aqui? O escritor diz assim, então ele trilhou esse repetido caminho, né, e para longe de Deus, e o conhecimento dele tornou-se como se fosse assim, ele deu lugar a uma apostasia total, um conhecimento cultivado, né, de Deus. Diz aqui, a sabedoria ou um conhecimento cultivado de Deus é garantia de lealdade e contínua ao Senhor? Não, não é. Então ele se deixou levar por isso e achou que a sabedoria dele ia passar por desapercebido, que Deus ia aceitar, e teve um fim muito trágico. Ele foi pelo caminho difícil. Mas sim, vamos caminhando, vamos à frente. O primeiro tópico diz assim, a virtude de Salomão, antes mesmo de receber
a sabedoria como um dom divino, Salomão já apresentava alguns traços dessa virtude, pois, ao ser inquirido por Deus quanto a qualquer pedido que ele quisesse lhe fazer, o grande rei escolhera a sabedoria. 1 Reis, capítulo 3, versículo 5, vamos ler lá? Já estou com a Bíblia aberta aqui, para ganharmos tempo. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus: pede o que quiseres que eu te dê. É onde ele pediu sabedoria, né? Disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade, em justiça, em retidão de coração, perante a tua face, e guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Olha, gente, eu sou ainda menino, pequeno, nem sei como sair, nem como entrar, e teu servo está no meio de teu povo, que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem enumerar, pela sua multidão. A teu servo, pois, meu pai, como se fosse ele orando, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discina entre o bem e o mal, porque quem pode julgar este tão grande povo? Olha que pedido lindo. E esta palavra apareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse essa coisa. Aí disse o Senhor: portanto, pediste estas coisas, não pediste para ti riqueza, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para ouvir causas de juízo. Olha, eis que fiz segundo as tuas palavras, e este te deu um coração tão sábio, que te dei. Já pensou? Na oração, se os irmãos pararem naquele versículo, na oração Deus já fez a transformação. Deus podia falar assim: eis que eu vou te dar, eis que te dou um coração sábio. O irmão tem que entender o português aí. Eu achei interessante isso aqui, tem mais coisa dentro disso aqui. Por que ele orou também assim? Por que Deus colocou esse espírito de humildade no coração dele? Nós vamos voltar um pouquinho, rapidinho, vamos andar por causa do tempo. Eu vou procurar fazer oração leitura objetiva, procurar ler rápido para nós ganharmos tempo. Que a oração, essa lição está uma benção. Então diz assim: eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei, um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual não se levantará. Enfim, e também, versículo 3, para terminar, e também, até que o que não pediste, te dei, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. E aí vem a sentença: se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos, os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. Aí acordou Salomão, como diz aqui o versículo 15. Enfim, irmãos, Deus, ele é muito sábio, ele entendeu o que estava no coração de Davi. Os irmãos vão ver aí, mais à frente, que eu li um trecho, também nesse capítulo 5, 4, 5, 10 ali também. Os irmãos vão ver que diariamente se recolhia muitos trigos. Era coros de trigo. Sei que coros, eu estudando, um coro de trigo tem exatamente 208 litros, quer dizer, litros é quilo, né, de trigo, e era coisa assim de 40 coros de trigo ao dia que tinha. Então, Salomão, quando ele fez negócio com Irão, eu li aqui, eu guardei aqui um texto, que eu até imprimi, quando ele fez negócio com Irão já admirava Davi há anos, há tempo, e ele ficou sabendo, capítulo 5 de 1 Reis, que Salomão reinara no lugar do pai dele. Então, ele viu que a sabedoria de Davi, e Salomão, ele reinou no momento onde Israel estava, diria assim, independente. Ele se tornou autossuficiente com o reinado de Salomão. Então, ele tinha muita essa riqueza, e Davi já tinha deixado a herança. Ora, já pensou, os irmãos já pararam para analisar, que eu lendo isso aqui, Deus me deu entendimento, aqui, agora, nesse momento, irmãos, que por que então Salomão pediu isso, essa sabedoria? Ele foi sábio, como diz a Cristo, antes de o Senhor falar com ele, antes dele pedir,
porque ele já tinha tudo, já tinha riqueza, já tinha bens materiais. Ó, Senhor, ó, é como se fosse assim: Senhor, meu Pai, muito obrigado, Pai, porque Tu me dá essa abertura de falar com o Senhor, mas, poxa, eu estou aqui no meio da riqueza, Tu já abençoaste meu Pai, já tenho tudo, agora eu não preciso de mais nada, eu só peço a Ti, entre aspas, né, mais nada entre aspas, o pessoal, peço sabedoria, porque Tu já tens me abençoado. Agora, esse povo é grande, e o povo é difícil. Que povo difícil, povo de Israel. Eu estava lendo esses dias aí, Daniel na Cova dos Leões, digo, aquele Azarias, Misael, Azarias, né? Os 4 homens da fornalha de fogo ardente. Me ajuda a lembrar. Foram lançados na fornalha de fogo. Você vê que eles não adoraram, porque você vê o povo difícil, lá no Antigo Testamento, lá em Gênesis, lá no início da Bíblia, vamos ver a história, que Moisés no monte procurando o reino de Deus, e procurando as tábuas da lei, procurando a palavra de Deus, e eles procurando adorar outros deuses, quer dizer, fizeram um bezerro de ouro. Então, esse negócio de estar indo adorar outros deuses, aí já é desde o início. Então, aqueles homens ali, eles foram jogados ali, porque não adoraram a Deus, não adoraram, mas Salomão, ele estava servindo ao Deus que tudo pode, ele sabia o que Deus já tinha feito, já tinha conhecimento, e o que Deus já tinha dado aos pais dele. Então ele pediu sabedoria: Senhor, me dá sabedoria, porque eu tenho tudo aqui, esse povo é difícil. Como se fosse assim: olha lá na frente, nosso pai Abraão, Moisés, o que ele passou? Então eu preciso de muita sabedoria. E Deus, gente, por isso que Israel se tornou a nação mais rica daquela época. Então, andando mais para frente aqui, o sábio pede sabedoria, né? Mas agora o ponto 2, vamos pular lá para o ponto 2. O sábio pede sabedoria. Ao pedir sabedoria, Salomão se mostrou um homem humilde, e por isso pode ser constatado em uma das respostas que deu ao Senhor: sou ainda menino, como temos lido, né? Não sei como sair nem como entrar. Significa que ele tinha plena consciência da grandeza de sua tarefa, não permitindo que a imponência do seu reinado lhe conduzisse à prepotência. Ao contrário, demonstrou profundo autoconhecimento, o que é peculiar a toda pessoa sábia. Então, ou seja, isso aqui eu olhei aqui, o seguinte, eu diria o seguinte: ele foi íntegro, né? Ele teve personalidade, né? Foi macho, foi homem, né, pastor? Foi sincero com Deus. Ele usou a sinceridade: ó, Senhor, eu estou aqui. Então, ele tipo assim, ele usou o caráter, ele foi sincero diante de Deus. Ele falou: ó, não tenho nada, eu preciso de ti. Sem ti eu sou como uma criança, não vou saber lidar com esse povo. Então, o ponto 3, a sabedoria na prática devida. Tiago escreveu, aí já fala aqui do Novo Testamento, isso aqui a gente vai mais ler para tomarmos conhecimento, tá? Mas vai falar um pouco aqui muito do Novo Testamento, e mais precisamente de Tiago. Diz aqui a palavra, a lição: a sabedoria na prática devida. Tiago escreveu em sua epístola que existe uma falsa sabedoria que se evidencia pela inveja e sentimento faccioso. Sentimento faccioso é perverso. Até que eu deixei aqui no meu celular, interessante, essas palavras eu gosto de procurar: faccioso. Ó, a pessoa que exerce alguma ação violenta ou subversiva. Então, tem gente que usa a sabedoria para isso aí. A gente vai parar um pouco nisso aqui para me falar. Então, essa sabedoria não vem de Deus. Esse sentimento faccioso, essa inveja, né? Mas é terrena, animal e diabólica, é fruto de ciúme, divisionismo, perturbação e obras perversas. No entanto, o apóstolo asseverou que se alguém não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. As características dessa virtude que vêm do alto são a pureza, a pacificação, prudência, benevolência, misericórdia, bons frutos, a imparcialidade e a sinceridade. Enfim, quantas vezes, irmãos, os irmãos já passaram por esse caminho, no nosso trabalho, na família, inclusive, entre os amigos, porque nos entre os vizinhos, inclusive, né, irmão, pastor Ítalo? Não é não, pastor João? Vizinhos que eu digo assim, às vezes você está na tua casa, no seu quadrado, aí o vizinho do lado faz um muro, está entendendo, né? Aí, enfim, então tem gente, que tem uma inteligência tremenda. Tem até uma interação aqui que fala, qual a diferença da inteligência para a sabedoria, né? Tem até uma interação que é interessante. Eu não falei isso aqui por causa do tempo, mas
Diz aqui, ó, a sabedoria é uma habilidade ou uma virtude? Uma virtude, né? Sabedoria, como diz a palavra de Deus, quem não tem sabedoria, parece a Deus. Então, a sabedoria vem de quem? De Deus, tanto que Deus deu a Salomão, né? Diz aqui também, a diferença entre a inteligência e a sabedoria, né? Qual a diferença? Então, enfim, nós trilhamos muitas vezes nessa vida por pessoas com inteligência de Deus, uma pessoa com inteligência mesmo por natureza. Você fala aí as três coisas aí que é mais difícil aí para estudo secular, que é química, física, matemática, a pessoa domina, fala um português, enfim, mas essa inteligência dada por Deus. Mas, junto a isso aí, eu creio que Deus dá sabedoria, mas muitos usam, como diz aqui, ó, para o mal, usam de forma indevida. Então, é isso que a Bíblia fala. Agora, só que Salomão usou isso aí para criar, né, para fazer a obra de Deus, as construções que eles fizeram lá. E, então, mais abaixo agora, então, passando para o tópico 2, a consolidação do poder. A glória do reino de Salomão, ponto 1. Tá, irmão? Tópico 2, a consolidação do poder, a glória do reino de Salomão. O reinado de Salomão não apenas se tornou um amplo em termos territoriais, mas foi firmado e estabelecido em paz e justiça. O povo de Judá e Israel tinha tanta fartura e vivia de tão boas condições que podia até festejar e se alegrar. Todos os governos, quando administrados sobre essas premissas, se tornam duradouros, trazendo ao povo paz e segurança. Você vê, ó, no momento atual hoje, é o que eu falo, irmãos, trazendo uma atualidade de hoje. Cada governo tem o agir de Deus, porque a autoridade não foi colocada por Deus. Lá em Romanos capítulo 13 não fala que toda autoridade foi colocada por Deus. E hoje no Brasil, nunca se teve, nos 20 anos aí, tanta fartura, tanta colheita de grãos. Isso é Deus. Agora imagina um homem desse lá no passado, no Antigo Testamento, com a mão de Deus sobre a vida dele, né? E os irmãos vão ver aí nesses capítulos aí mais para frente, capítulo 4, que eu li uma parte do capítulo 4, e capítulo 5, que ele tinha muita fartura, muita terra. E vou aproveitar que está nesse ponto, esse rei de Tiro, eu até imprimi aqui para mim não procurar na Bíblia, fica mais fácil aqui para nós. Então, capítulo 5, os irmãos veem aí, capítulo 5, abre aí a sua Bíblia, 1 Reis. Você lê comigo rapidinho? Vamos ler rápido. Eu fiz questão, mano, de imprimir isso aqui. Capítulo 5 de 1 Reis. Abre aí, deixa a sua Bíblia aberta aí. Do 1 ao 18. Olha só que coisa linda. Enviou Irão, rei de Tiro, os seus servos a Salomão, porque ouvira que ungiram a Salomão rei em lugar de seu pai. Porquanto Irão tinha sempre amado Davi, é o que eu tinha falado já no início. Então Salomão mandou dizer a Irão: bem sabes tu que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor, seu Deus, por causa da guerra que o cercaram, até que o Senhor pôs os inimigos debaixo das plantas dos seus pés. Porém, agora o Senhor, meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados, adversário não há, nem algum mal encontro. É o que eu falei com os irmãos, ele estava em paz. O reino, Deus preparou tudo naquela época para que ele fizesse a obra de Deus. Fizesse aquilo, dava-se continuidade àquilo que seu pai não fizera, né? Aí mais embaixo, eis que eu intento identificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, como falou o rei Davi, meu pai, dizendo: teu filho que porém teu lugar no teu trono, eles edificarão a casa ao meu nome. Dá a ordem, pois, agora, que do Líbano me cortem cedros, e os meus servos estarão com os teus servos, e eu te darei o salário dos teus servos. Olha só, irmão, que coisa linda, conforme tudo que disseres, porque bem sabes tu, e olha só, isso que é interessante, que entre nós, ninguém há que saiba cortar madeira como os sidônios. Para aí, eu não botei os números aqui no meu texto não, irmãos, olha bem, tá? Está aqui o meu texto, mas para onde eu parei, que eu não sei qual versículo que está, que não está os números aqui, para e bota o seu dedo, só para me falar rapidinho. Diz aqui os estudiosos que a mão do Sidônio, o rei de Tiro ali, ele liberou esses homens, está nesse templo, porque eles tinham
eles eram dotados de uma inteligência tal também, que só eles, nem o israelita, tinha sabedoria para cortar madeira de uma forma tão linda. Por isso que olha só como é que as coisas de Deus se encaixam, quebra-cabeça de Deus. Deus colocou no coração daquele homem, daquele rei de Tiro, amor pelo pai de Davi. E isso que ele olhou, rapaz, não, vamos lá ajudar Davi. E os irmãos vão ver no texto abaixo que, como eles fizeram aliança, e esses homens ajudaram muito. Foram cedro, cipreste, tudo sendo acordado entre eles, ele emprestou os homens dele, e Davi pagando o salário deles, esses homens com a maestria cortavam as madeiras, e foi feito aquele tempo que, como diz a palavra de Deus. Então, e aconteceu, continuando, que ouvindo Hirão as palavras de Salomão, muito se alegrou, e disse, bendito seja o Senhor, que deu a Davi um filho sábio, sobre este tão grande povo. E enviou Hirão a Salomão, dizendo, ouvi o que me mandaste dizer, eu farei toda a tua vontade, acerca das madeiras, de cedro e de cipreste. Os meus servos as levarão desde o Líbano até o mar, e eu as farei conduzir em jangadas pelo mar, até o lugar que me designares, e ali as desarmarei, e tu as tomarás, tu também farás a minha vontade, dando sustento à minha casa. Assim deu Hirão a Salomão madeira de cedro e madeira de cipreste, conforme toda a sua vontade. E Salomão deu a Hirão 20.000 coros de trigo, está vendo? Que ele, nessa época, Israel estava com muita fartura de trigo, né, para sustento da sua casa, 20 coros de azeite batido, isto dava a Salomão a Hirão anualmente. Deu, pois, o Senhor a Salomão sabedoria, como lhe tinha falado, e houve paz entre Hirão e Salomão. Ambos fizeram acordo. E o rei Salomão fez subir uma leva de gente dentre todo Israel, e foi a leva de gente, 30.000 homens, e os enviava ao Líbano, cada mês, 10.000 por turno. Um mês estavam no Líbano, e 2 meses cada um em sua casa. E Adonirão estava sob a leva de gente. Se Adonirão, ele era o chefe para esse caso aí, que Salomão nomeou. Tinha também Salomão 70.000 que levavam as cargas, e 80.000 que talhavam pedras nas montanhas. Afora, os chefes dos oficiais de Salomão, que estavam sobre aquela obra, 3.300, os quais davam as ordens ao povo que fazia aquela obra. E mandou o rei que trouxessem pedras grandes e pedras valiosas, pedras lavradas, para fundarem a casa. E as lavraram os edificadores de Hirão e os giblitas, que preparavam a madeira e as pedras para edificar a casa. Enfim, está aqui, irmãos, uma amostra, mais ou menos uma pequena amostra, que eu coloquei isso aqui, para os irmãos verem que parceria, que coisa linda, né? Então, vamos lá, o orgulho precede a ruína. Aqui já começa a falar alguma coisa sobre a ruína de Salomão. E aqui, infelizmente, até mesmo, o ponto 2, viu, irmãos? O orgulho precede a ruína. Infelizmente, até mesmo os homens mais sábios estão sujeitos à queda quando deixam de temer a Deus e entram por caminhos tortuosos. É aquilo que nós tínhamos falado no início da lição, que o irmão também, o Ederson, bem colocara aqui no início da introdução. Os desvios de Salomão foram chegando aos poucos, à medida que fazia pequenas concessões em seu coração e estabelecia acordos e conchavos políticos que deterioraram sorrateiramente os seus valores espirituais. Salomão enganou a si mesmo pela ganância e pela sede de poder que deixou invadir seu coração. Todavia, é importante destacar que isso não aconteceu no início do seu reinado. Essa degradação de valores começou conforme Salomão permitia que pequenos desvios assumissem proporções gigantescas. Aquilo que eu falei com os irmãos, talvez, quem saiba, ele não teve um pouquinho daquele rei Nabucodonosor, aquela arrogância, né? Que Nabucodonosor lá em Daniel fala sobre a arrogância dele, falando do reinado dele. Então, quem sabe, Salomão olhou aquilo ali, eu estou bem, já está tudo certo, começou a deixar as mulheres invadir a privacidade dele, começou a fazer aliança errada. Numa parte, parece que dessa lição vai falar, mais à frente, que tem nessa lição, não sei onde aqui, mas eu vou falar, talvez esteja no apontamento do professor, que você pode ter tudo, mas sem Jesus você não tem nada, porque é um texto que fala que ele pediu sabedoria, mas o que adianta ele ter dinheiro, ter tudo e pedir a Deus, né, vingança com seus inimigos, armas de guerra, tudo, mas não ter sabedoria, não ter Deus no coração. Foi isso que Salomão, infelizmente, ele mudou o curso da coisa, né? Ele mudou o coração dele.
ele fez um giro de 180 graus negativo nas atitudes dele diante de Deus. Então, mais à frente aqui, tem um texto aqui, é isso aí, foi isso que eu falei aqui, é o subsídio devocional, não tem na lição dos irmãos, mas diz assim, que Salomão, ele poderia até pedir qualquer coisa, mas ele pediu sabedoria ao Senhor para governar, né, pelo fato de Deus ter aprovado a forma como o rei definiu as suas prioridades, e deu-lhe também prosperidade, riqueza e honra, né? Então, enfim, ele pediu a sabedoria, mas Deus deu tudo, tanto que Mateus 6,33, que a gente bem conhece, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, né, e a sua justiça, e mais coisas serão acrescentadas. Então, quer dizer, hoje é interessante nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus. Está aqui, ó, Deus em primeiro lugar, a sabedoria que dele recebemos nos permitirá gozar uma vida ricamente gratificando. Quando temos o propósito de viver, aprender e a contentar-nos com o que temos, alcançaremos uma riqueza tal como jamais poderíamos ter imaginado. Então, às vezes, a pessoa talvez não tem bens materiais. Você olha um crente aqui, muita gente, então, olha, rapaz, aquele ali não ganha tão bem, mas olha a vida dele. Tem carro, tem um terreno, mas o que é isso? É Deus na vida, porque ele buscou primeiro o reino. Foi isso que os irmãos entendem? Isso o Salomão é um exemplo para nós. Ele estava no ápice da adoração, ele estava, centradinho, na presença, na posição, né, irmão Edson? Na posição de Deus. Irmão Edson está passando por um processo, ele entendeu o que Deus colocou, né? Ele deu esse testemunho aqui, talvez eu vou falar, mas ele em algum momento ele pode dar esse testemunho, e ai de nós sair dessa posição, não é, varão? Você pode ganhar tudo, irmãos, tudo, bens materiais, mas se você sair da posição para isso, vai perder tudo. Foi o que aconteceu com Salomão. Vamos lá, a construção do templo, ponto 3, vamos ser rápidos, já vamos acabar já, viu, irmão? O nobre propósito de Salomão, ponto 3, a construção do templo, o propósito de Salomão na construção do templo foi muito nobre, edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus. Nisso se percebe que havia pureza no coração do rei de Israel nos primeiros anos de seu reinado. Na construção do templo foram empregados diversos materiais de altíssimo valor, tais como cedro do Líbano e muito ouro. Todo o templo foi revestido de ouro. O lugar santíssimo teve paredes e teto e o piso revestido de ouro puro. Olha só que coisa linda, irmão. Salomão quis demonstrar seu imenso amor a Deus, edificando-lhe uma morada de altíssima qualidade. Quer dizer, então essa rainha de Sabá, talvez esse negócio de ouro aqui, ele tiver empregado para essa finalidade, de empregar uma excelência de joias preciosas, de acabamento de primeira qualidade, porque os irmãos veem, é lindo esse capítulo 10, de 1 Reis, a rainha de Sabá. Então ela trouxe muito ouro, muita joia na época. Então ele colocou esse propósito, nobre propósito de Salomão, colocou mesmo, com toda a sua alma e a sabedoria que Deus tinha lhe dado. Amém? Mais à frente, ponto 2, o templo do Espírito Santo. Esta visão de Deus, centrada no templo, é uma forte característica do Antigo Testamento. Mas com a redenção do homem efetuada por Cristo Jesus no Calvário, a morada de Deus passa a ser o próprio homem regenerado. Isso aqui é interessante. E é nesse lugar que deve haver riqueza, beleza, porque o Espírito de Deus habita nele. Então, comparado aqui, é isso que Deus fez conosco, nos tirou do mundo e nos adornou por dentro. Esses dias eu estava orando, há um mês atrás, pastor João, e o propósito que eu fiz com Deus, eu nunca senti isso. Até comentei com a minha esposa, eu senti Deus assim, por dentro, é como se fosse o Espírito Santo assim, me balançando, uma alegria, eu senti como se fosse uma pessoa dentro de mim, correndo dentro de mim, se alegrando. Meu Deus, é uma coisa linda isso. Eu parei e senti a presença de Deus, e isso foi no púlpito, isso. Eu estava sentado, eu me lembro ali, aí como era no domingo, eu me segurei ali para não sapatear, para não pular. Que coisa linda. No propósito que eu fiz com Deus, uma oração simples, inclusive um propósito que para mim é simples. Mas, gente, olha, a melhor coisa que tem, gente, a melhor coisa que nós podemos fazer, investir na obra de Deus.
Está aqui um exemplo. Demos exemplo, saudoso pastor Jorge, pastor João. O maior investimento que o senhor fez hoje na obra foi, na vida, pastor João, foi investir na obra de Deus, não foi? Presença nos cultos, oração, escola dominical, os cultos, não precisou mais nada, não precisa nem fazer muita coisa, né? Se embelezar tanto, se ficar posuto, não é só fazer o básico, não é, pastor João? Vir adorar a Deus, vir para os cultos. Hoje tem filhos aí, ó, que é da ação social, né? Assistente social, tem filha que é professora, tem filho que também é empregado, tem netos, tudo na presença de Deus. Deus é tremendo, irmãos. Então vamos mais à frente. O tempo a glória do Senhor. O último tópico a terminar. 5 minutinhos a gente termina, irmão. A glória do Senhor. Ponto 3. A glória do Senhor se manifestou no templo depois de pronto, em 2 ocasiões especiais. A primeira foi quando os sacerdotes levaram a arca para o lugar santíssimo. A glória foi tanta que eles não puderam permanecer de pé para ministrar o serviço sagrado. Está em 1 Reis, capítulo 8, né? Versículo 11. A alegria e o temor da presença de Deus fizeram Salomão proferir uma das mais belas orações da Bíblia. 1 Reis, capítulo 8, versículo 22 a 53. O que eu falei, com os irmãos no início da lição, esses capítulos de 8 a 10 é muito rico. Os irmãos leem depois em casa, é gostoso de ler, não dá nem vontade de parar de ler. Então a alegria e o temor da presença de Deus fizeram Salomão proferir uma mais belas orações que temos falado, que reconhece a grandeza, o senhorio, o poder e a misericórdia e o amor de Deus sobre todas as coisas. A segunda ocasião que a glória do Senhor se manifestou foi quando Deus respondeu a Salomão na inauguração do templo, 2 Crônicas, capítulo 7, né? E tem aquele versículo 14, né? 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que eu amo essa passagem, que agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos da oração neste lugar. Que coisa linda, né? Desta vez, além da glória, desceu também fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. Vamos ler, irmão, um pouquinho dessa oração? A oração aqui do capítulo 8, versículo 22 a 53, é grande. Vamos ler só uma palhazinha. Vamos lá? 1 Reis, capítulo 8. Folheia a sua Bíblia rapidinho. Só para terminar, depois desse capítulo, depois dessa passagem bíblica, a gente entrega o microfone ao pastor Ítalo. Orar para a oferta. Então, a gente ora para a oferta, então. Depois desse trecho. Vamos lá, 8:11. E não podiam ter-se em pé, e os sacerdotes, para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Versículo 22, e até os 53, mas não vão poder ler, mas diz assim: e pôs-se Salomão, vamos ler até aqui o versículo que, enfim, Deus vai nos direcionar, até onde Deus permitir que nós venhamos aí. Capítulo 8, então, 1 Reis 8, 22, depois se Salomão, diante do altar do Senhor, em frente a toda a congregação de Israel, estendeu as mãos para os céus e disse: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima dos céus, embaixo da terra, que o guardas o conserto e a beneficência aos teus servos que andam de todo o teu coração diante de ti, que cumpriste com o teu servo Davi, meu pai, o que lhe disseras, porque com a tua boca o disseste, e com a tua mão cumpriste, como neste dia se vê. Agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, que coisa linda, irmão, faze a teu servo Davi, meu pai, faze a teu servo Davi, meu pai, o que lhe falaste, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, somente que teus filhos guardem o teu caminho, para andares diante de mim, como andaste diante de mim. Aleluia. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste teu servo Davi, meu pai. Mas na verdade habitaria Deus na terra, eis que os céus e até os céus dos céus não te poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Volte-se, pois, para a oração do teu servo e a sua súplica ao Senhor, meu Deus,
para ouvires o clamor e a oração que o teu servo hoje faz diante de ti, para que os teus olhos de noite e dia estejam abertos sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste, o meu nome estará ali, para ouvir a oração que o teu servo fizeste neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e o povo de Israel, quando orarem neste lugar, tanto também tu no lugar da tua habitação nos céus, ouve também e perdoa. Quando alguém pecar contra o teu próximo e puseste sobre ele juramento, para o ajuntar e vier os juramentos diante do teu altar nesta casa, ouve tu então nos céus e age e julga os teus servos, condenando ao injusto, fazendo recair seu proceder sobre a sua cabeça, justificando ao justo e fazendo-lhe segundo a sua justiça. E por aí, irmãos, vai, né? Então, é uma bênção, irmãos, nós vermos esses ensinamentos da palavra de Deus, esses exemplos, e empregarmos em nossa vida e não deixarmos nosso coração desviar nem para a direita, nem para a esquerda. A conclusão diz assim: nunca houve na terra um homem com tanta sabedoria como Salomão, e que soubesse empregá-la com justiça e correção durante os anos de reinado. Este grande rei de Israel, em seu governo, proporcionou ao povo de Deus um longo período de paz, harmonia e prosperidade. Ele usou sua sabedoria tanto para consolidar seu poder, quanto para construir um majestoso templo para morada e culto a Deus. Amém, irmãos? Então eu vou deixar aqui, é de Deus, que eu já abri até em Provérbios, os irmãos abram aí, que eu amo essa passagem, e é um pedido que Salomão fez a Deus. Glória a Deus. Diz assim, Provérbios capítulo 30, versículo 7. Está em Provérbios, né? Diz assim: duas palavras te pedi, não mais negue antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada, para que porventura de farto te não negue e diga quem é o Senhor, ou que empobrecendo venha furtar e lance mão do nome de Deus. Aleluia. Então, guarda essa palavra, irmãos. Não, que nós nunca, jamais venhamos deixar o temor de Deus, deixar de temer ao Senhor. Amém? Oremos, irmão, vamos orar para a oferta. Você que trouxe a oferta, agradeça a Deus, e quem não trouxe, Deus vai abençoar da mesma forma, vai abrir uma porta para você e te dar condições para que você venha a cooperar com a obra do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em cuja presença nos encontramos nesta hora. Ó Deus de Israel, nós te louvamos, te agradecemos por tudo que tu tens feito, Senhor, em nossas vidas. Ó Deus, por este culto, por esta palavra. Ó Deus, por ter falado aos nossos corações. Agora estaremos, Pai, louvando o teu nome com as ofertas e dízimo. Abençoa os teus servos que vão cooperar, Pai. E aqueles que não puderem, dê condições para que eles venham cooperar com a tua obra, que eu tenho certeza que eles têm esse desejo de cooperar com a tua obra. Se nós te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Qual hino, irmão? 303. Glória a Deus. Quando o sol brilha em qualquer lugar, tu precisas de Jesus. Quando escurecer, tudo fenecer, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz.
tu precisas de Jesus. A última estrofe. Quando a morte entrar em teu próprio lar, tu precisas de Jesus. Ante o tribunal, decisão final, tu precisas de Jesus. Tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Assim nós retornamos a palavra ao pastor Ítalo, que vai dar as considerações finais em nome de Jesus. Muito obrigado pela oportunidade, que os irmãos continuem orando por nós, para que no abismo de nossa boca a palavra da verdade possa ser pregada na íntegra. Né, irmão Edson? Glória a Deus. A graça e a paz de Cristo seja conosco. Amém, amados? Apenas nossos anúncios nesta quarta-feira, amanhã, 6 da manhã, nossa oração, e às 8 horas até às 9, consagração, um ciclo de oração. Nesta quarta-feira, estamos desejando fazer a reunião com o departamento de missões, todos os amados irmãos que se manifestarem, por gentileza, no nosso grupo. Estaremos aqui 7h30 da noite. Quinta-feira, 6 da manhã, oração. 7h30 da noite, o culto da vitória, o pregador, diácono Benedito. Sexta-feira, 6 da manhã, oração. Domingo, de 8 às 9, teremos a nossa escola bíblica de âmbito geral, né? Vai ter a classe certinha dos irmãos, a classe das varoas, tá? A gente está separando tudo certinho aí para isso acontecer. Então, venham, vai ser de 8 até às 9. Vai dar uma pausazinha para a gente poder descer todo mundo e vai começar a ceia do Senhor às 9h20. Às 9h20, neste domingo pela manhã, a ceia do Senhor. 6h30 da noite, culto de gratidão, pregador evangelista Zaqueu. Lembrando aos amados irmãos que nós estamos fazendo um esforço de estar sempre gravado todos os hinos, todos os cultos com os irmãos aqui, e nos esforçando mais para deixar online o culto de domingo, mas fique tranquilo, será sempre colocado a gravação para todos os amados irmãos. Amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor por tudo que tem feito. Bendito Deus, maravilhoso, nós somos gratos ao Pai amado, por quanto o Senhor está fazendo em nossa vida, meu Deus, por mais uma bênção, Pai Santo, se manifestando através destas lições, neste trimestre, aos teus filhos, ó Pai amado, que já estão começando a se dedicar, observando a normalidade acontecendo, para poderem, meu Deus, frequentar mais a tua casa de oração, estarmos aprendendo na graça e no conhecimento. Venha abençoar, meu Deus eterno, todos, meu Pai Santo e poderoso, que assim se dispõe para a glória de Deus. Receba, Pai Santo, a nossa adoração nesta noite, nesse culto que nos traz conhecimento, em nome de Jesus. E que o amor do Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, que possam dizer amém. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Glória a Deus, amados. Obrigado.